ES News Especial. O ES News Especial está começando e você vai ver em destaque. Auditoria na terceira ponte aponta desequilíbrio de quase 800 milhões, pedágio é suspenso e capixabas comemoram. Conheça um pouquinho da história do célebre santuário franciscano, o Convento da Penha. Dia Nacional do Chorinho é comemorado com muita música na prainha. Símbolo da festa da Penha, terço gigante, é fabricado há 17 anos pelo mesmo devoto. Festival Roda de Boteco anima capixabas com 43 pratos na disputa. Corrente do Bem por Alexandre Lima ganha reforço nacional. E em homenagem ao Dia Internacional do Livro, o escritor e professor Francisco Grijó é o entrevistado da semana. Agora, no ES News Especial. A decisão sobre a suspensão do pedágio da terceira ponte dominou os noticiários essa semana. A cobrança começou ainda na inauguração da ponte há mais de 20 anos. Ao longo desse tempo, o pedágio sempre foi pauta das manifestações populares. Em julho de 2013, milhares de capixabas foram às ruas por diversas vezes pedindo o fim da cobrança do pedágio. Em uma dessas, inclusive, um grupo de 50 pessoas ocupou o prédio da Assembleia Legislativa por mais de 10 dias. Mas a maior parte delas chegou a levar 100 mil pessoas para protestar. Durante essa passeata, a população tomou conta da via e no final do ato houve quebra-quebra e destruição. Após pressão sofrida por parte da população, o Ministério Público fez a denúncia ao Tribunal de Justiça, que determinou que as partes envolvidas indicassem um perito judicial. Com isso, o Tribunal de Contas iniciou a auditoria. Em julho, a Justiça determinou a redução do valor do pedágio. De acordo com o governo estadual, foi acatado o pedido de liminar proposto pelo Ministério Público e o valor cobrado passou a ser apenas para a manutenção da ponte. O Tribunal de Contas deu início à auditoria em agosto de 2013. A conclusão do trabalho chegou a ser adiada várias vezes, mas na semana passada, o relatório preliminar divulgado apontou um desequilíbrio de quase 800 milhões no contrato com a operadora. Com esse resultado da primeira fase, o governador Renato Casagrande anunciou na última terça-feira a suspensão da cobrança do pedágio por tempo indeterminado. Para que a gente pudesse responder a essa inconsistência ou às inconsistências, nós tomamos a decisão de suspender o pedágio da terceira ponte, a decisão de determinar a empresa operadora que continue dando manutenção em todo o sistema, na rodovia e na terceira ponte, e ainda a determinação que eu fiz para que a Procuradoria-Geral do Estado e a Seconte possam analisar em até 30 dias alguma outra medida na área administrativa que seja necessária para proteger as contas públicas, proteger o Estado do Espírito Santo. As cabines de cobrança do pedágio da terceira ponte já tinham sido fechadas com placas de aço no início da noite. Com isso, os carros já passavam sem pagar a tarifa. Em nota, a Rodosol informou que irá cumprir todas as determinações do governo do estado, mas garantiu que as informações que serviram de base para a sustentação da cobrança do pedágio são mentirosas e repletas de nulidades. Em meio a tudo isso, cerca de 200 estudantes voltaram às ruas na noite dessa terça-feira, partindo da Assembleia Legislativa em direção à Praça do Pedágio. A manifestação fechou os dois sentidos da terceira ponte. Com cartazes e faixa nas mãos, eles cantaram músicas que caracterizavam os objetivos do movimento ao som de tambores. O movimento veio para as ruas para comemorar o fim do pedágio através da luta do povo capixaba. Isso que não é a concessão de empresas, isso não é a concessão do Tribunal de Contas, muito menos do governador e todos os outros governantes que se passaram. Então a gente veio aqui comemorar. A polícia acompanhou tudo de longe e não houve registro de confrontos. A manifestação terminou após as 21 horas na Reta da Penha. Num penhasco de 154 metros de altitude, uma localização privilegiada a 500 metros do mar, está edificado o Santuário de Nossa Senhora da Penha, fundado por Frei Pedro Palácios, que aqui chegou em 1558, trazendo consigo o painel de Nossa Senhora das Alegrias. Para todos os homens e mulheres de fé, o Convento da Penha é referência para buscar refúgio nas angústias, porto seguro nos momentos mais difíceis e prosperidade na felicidade.
Se tivermos que escolher somente um local, sem dúvida o espaço mais expressivo dessa história hoje é o da igreja, com sua preciosa capela-mor. No altar, remodelado em 1910, há mais de 200 peças de 19 tipos diferentes de mármore que adornam o retábulo e colunas. Possui cuidadosa talha de madeira dourada do escultor italiano Carlos Crepaz, do século XIX. E na correria do dia a dia, uma certeza para todos. Do alto, um olhar a todos observa e abençoa. Reza a lenda que o painel da Virgem da Capela de São Francisco tinha desaparecido. O devoto franciscano saiu à procura pelas matas da montanha. Depois de longa procura, acabou encontrando no alto do penhasco entre duas palmeiras. O desaparecimento repetiu-se por mais 2 vezes, sendo que o painel era encontrado sempre no mesmo lugar. Então, Frei Pedro Palácio sentiu, através destes sinais, o desejo de Nossa Senhora que fosse construído no local indicado uma capela. Foi aí que tudo começou. Depois de sucessivas vezes o quadro ou a tela desaparecer e aparecer aqui em cima, o Frei Pedro interpretou com isso que Nossa Senhora queria para ela uma casa, uma ermida, uma igreja dedicada com o seu nome de Nossa Senhora das Alegrias, ou como hoje nós conhecemos, Nossa Senhora da Penha. Então foi uma interpretação dos fatos. É aí que está o interessante do local, pensar como que o convento da Penha foi construído e fixado nessas enormes rochas, levando em consideração que naquela época não existia toda essa tecnologia que tem nos dias de hoje para facilitar a construção, ou seja, muitas pessoas trabalharam e se sacrificaram para construir o local, só mesmo visitando para entender o que eu estou falando. O monumento foi construído à Virgem da Penha para que os devotos do mundo inteiro pudessem expressar sua fé, apresentar seus pedidos e agradecimentos a Deus por intercessão de Nossa Senhora. É uma emoção muito grande, a emoção é tão grande que não tem nem o que falar. Para acompanhar essa festa tão bonita, tão bela. E a gente vem, a gente pede, né, para proteção, renova mais a fé da gente, ainda mais agora na Semana Santa, né, na ressurreição, na Páscoa, né? Quando eu tenho a oportunidade de estar na cidade, eu procuro vir aqui, local calmo, tranquilo, a gente renova nossa fé, acho isso muito importante. Já é tradição. Há 17 anos, um dos símbolos da Festa da Penha é erguido no sábado de Aleluia entre as duas palmeiras, deixando mais belo cartão postal visto do campinho. Após meses de muito trabalho, a equipe coordenada pelo médico Osmar Salles, de 58 anos, acertou os últimos detalhes do terço. Para animar e, de certa forma, também homenagear o trabalho dessa equipe, a banda de Congo subiu a ladeira do convento. Com o apoio do Corpo de Bombeiros da cidade, o símbolo, que tem 21 metros de comprimento e cerca de 40 quilos, foi erguido por volta das 9 da manhã e recebeu aplausos dos espectadores e daqueles que trabalharam durante 3 meses em prol dessa obra de arte. Quando você imagina, é uma coisa. Quando você vê ele na sua frente brilhando, empolgando, a emoção é muito forte. Mais bonito que eu imaginava. Osmar sempre foi devoto da Santa e há 17 anos, mesmo sabendo de todo o trabalho necessário para a preparação deste terço, uma força maior o leva a continuar. No início você sempre acha que a coisa pode não dar certo, existe um certo desânimo, tenho que confessar isso, achando que é um trabalho muito grande, extenuante, mas quando você vê o resultado final e o êxtase, que eu mesmo sou o primeiro a ficar, você vê que compensa tudo e você bota a mão na obra e ela vai sair depois, com certeza. A preparação tem uma fase de muitos cuidados com as partes pequenas que decoram o terço, que são feitas de garrafa PET e copos descartáveis pintado. Ao todo são 59 contas feitas de cipó. E para que isso saia dentro do prazo, uma equipe de cerca de 20 amigos reveza na produção todos os anos. Você está assim, perto da casa da mãe, e saber a alegria depois das graças recebidas, isso é maravilhoso. Não tem explicação. Só quem está aqui sabe o que é montar, o que é trabalhar. Depois lá em cima, é aquela coisa bonita, você fica naquela felicidade. É um trabalho gratificante, né? Hoje estou vindo pela primeira vez, 8 horas da manhã, né? E isso não tem preço, não tem hora, não tem nada. Além de ser também uma terapia que a gente faz, né? Ajuda muito a gente.
Os custos com o terço não foram calculados, mas de acordo com o médico não ficará caro, pois boa parte do material foi reaproveitado do ano anterior e outras peças foram doadas, como a cruz, feita de madeira leve e com durabilidade para aguentar a força do vento. 90% é reciclado. Todas essas peças aqui já foram usadas 2, 3 vezes. A medalha e a cruz são novas, mas a parte central da medalha e da cruz já foi usada umas 2 vezes. Nesse ano foram usadas 60 lâmpadas de LED, que vai dar uma iluminação especial. O terço agora fica pendurado entre as 2 palmeiras até o mês de julho. Os admiradores do Chorinho comemoraram nesta última quarta-feira o Dia Nacional do Choro. Um dos eventos foi realizado aqui na Prainha, em Vila Velha, e contou com a participação de 5 atrações: flauta, violão, cavaquinho. Esses famosos instrumentos nas mãos de um bom chorão compõem a harmonia musical chamada Chorinho. Fruto de trabalho de várias pessoas caminhando nesse sentido do conhecimento do choro, né, de toda a cultura que o choro fornece. Pelo 2º ano consecutivo, o sítio histórico da Prainha reuniu músicos capixabas de várias gerações para comemorar o aniversário do músico, compositor e arranjador brasileiro Pixinguinha. Pela tamanha importância do músico para o crescimento do chorinho, em setembro de 2000, foi instituído pelo governo federal o 23 de abril como Dia Nacional do Choro. A gente não podia deixar de repetir, né? Esse evento foi um sucesso ano passado. O Dia Nacional do Choro é um evento comemorado no Brasil inteiro, no dia de hoje, né? E a gente espera que a gente possa, a todo ano, repetir o evento e que se consagre um grande sucesso, como está acontecendo, né? Característica do gênero, o clima boêmio está fortalecendo a identidade cultural capixaba, trazendo tradições que surpreende quem ouve. Prainha é o centro histórico, é o berço de Vila Velha, aí, do Espírito Santo, e também é um bairro que tem essa coisa da boemia, tem os bares, e aqui a gente entende que é um ambiente propício, adequado para a realização do Dia Nacional do Choro, com um palco intimista, com uma música instrumental, cadeiras, né? Vocês podem mostrar as pessoas sentadas ali confortavelmente para prestigiar esse evento. A Prainha ficou pequena com tantos admiradores do gênero. O evento contou com apresentações de grupos locais, entre eles o Choro Jovem da FAMES. Nós temos grandes músicos no Espírito Santo e eu sempre falo, o choro é um estilo sempre em renovação. Então o choro se moderniza através das décadas. É um estilo que começou no século XIX, atravessou décadas e chegou ao século XXI. Então nós temos artistas como o Choro Jovem da FAMES e Oficina de Choro, que são formados por jovens. Sem dúvida alguma, uma noite especial. Eu acredito até, apesar do 2º ano de evento, nós fazemos isso em parceria com a Prefeitura, com a Secretaria de Cultura e Turismo de Vila Velha. Esse, apesar de 2 anos somente, é um evento que entrou, sem dúvida alguma, para o calendário cultural do Espírito Santo. A seguir no S-News Especial, em homenagem ao Dia Internacional do Livro, o escritor e professor Francisco Grijó é o entrevistado da semana. Já foi dada a largada para a 10ª edição do Roda de Boteco. São 43 petiscos para você saborear e votar até o dia 11 de maio no seu favorito. Quando as pessoas pensam em um lugar agradável para reunir a galera, logo vem à cabeça uma mesa de bar. Lá, cada um tem a sua preferência, seja o local, um garçom, a bebida ou um tira-gosto. Já são 10 anos de tradição no estado. Com isso, o Roda de Boteco vem crescendo a cada edição, aumentando o número de participantes. Aniversário aí de 10 anos da marca, em constante evolução, quantidade de votos, o público presente nos bares, enfim, o evento vem crescendo ano a ano. Para a gente é uma satisfação muito grande ver que o nosso trabalho está dando resultado. Com a realização anual do Festival Gastronômico, donos de bares comemoram o aumento das vendas e o ganho de novos clientes. Esse evento eu considero o melhor de Vitória em relação à divulgação e à promoção do bar. É muito importante porque dá um aumento de
de clientela, pessoas novas aparecem. Porque a gente já tem a clientela normal, mas as outras pessoas atraídas pela roda de boteca aparecem e conhecem o bar e acabam tornando-se clientes. O festival reúne os melhores bares da Grande Vitória para uma saborosa disputa. Cada estabelecimento cria um prato para participar. A criatividade misturada com o paladar e o bom atendimento são primordiais para faturar os títulos de melhor tira-gosto, melhor garçom, temperatura da bebida e melhor higiene. No final, a gente tem uma grande festa de encerramento, onde a gente divulga os resultados dos eleitos pelo público. 100% voto popular, nós não temos equipe de jurados, então é a vontade do público que prevalece. E nessa festa nós temos grandes atrações musicais aí, né? Para dar o seu voto, o cliente deverá primeiramente provar o tira-gosto concorrente, observando sua apresentação, sabor e originalidade. Esse prazer, acompanhado de uma boa bebida e um serviço à altura da expectativa do cliente, será determinante na avaliação. O prato que estou experimentando nesse momento está muito bom, uma costela muito boa, muito gostosa, bom tempero. Gostei demais. Eu também estou participando do Roda de Boteco, vou saborear o meu prato e vou dar o meu voto. Quero lembrar que você tem até o dia 11 de maio para participar e conhecer um pouco mais desse movimento gastronômico que está sacudindo a Grande Vitória. E aí, servido? Noite de quarta-feira, 23 de abril de 2014. Músicos consagrados do cenário capixaba e nacional se unem em um único palco para realizar uma linda homenagem ao músico capixaba Alexandre Lima. Um show campanha para o músico e secretário de Cultura de Vitória, Alexandre Lima, ganhou reforço nacional na noite da última quarta-feira no Ilha Shows. Nomes como Gabriel Pensador, Cidade Negra, Zé Geraldo e Cláudio Zoli fizeram parte deste momento. Vi o Alexandre dar os primeiros passos, ele e o Amaro, dar os primeiros passos na música, né? Aí a amizade foi crescendo, ele participou de disco meu, de DVD, cantando e tocando comigo. Aí a ponto de ele me dar a filha, a Vitória, para eu batizar, é meu compadre. O Alexandre é um parceiro, amigo, um cara muito generoso e a gente está aqui emanando essa energia para ele voltar e tá de volta com a gente nos palcos. O show Acorda Alex reuniu no palco amigos e músicos do cantor, com o objetivo de arrecadar fundos para custear o tratamento do músico. Para os familiares, a emoção foi geral. Isso é a coisa mais bonita assim, que eu já vi. O Alexandre ele foi plantando, né? Foi lutando. Os meninos começaram a tocar, não tinha nem estrutura de som aqui em Vitória, né? E ele foi lutando, guerreando e incentivando os músicos a fazerem coisas e viajou, né, pelo mundo aí, nos festivais, pelo Brasil, levando a nossa cultura capixaba, né? Eu tô assim imensamente feliz e muito comovida em ver assim, eu sei que Alexandre é um querido, sempre foi, mas assim, em ver assim quão querido ele é e as pessoas assim, o que eles expressam do Alexandre, entendeu? Hoje estiveram todos lá em casa para visitá-lo, ele ficou muito feliz, todo mundo notou isso, porque ele olhava de um a um, sabe? Fizeram um som lá, ele ficou super feliz. A história do Alexandre vem sendo um grande aprendizado para a família toda, assim, esse amor que a gente tem recebido é o nosso combustível de ajudar ele a levantar. O cantor e irmão de Alexandre, Amaro Lima, comandou a campanha e, apesar de todo esforço, para ele não foi difícil unir grandes nomes para esse momento especial. São grandes amigos que estão aqui, é uma contribuição que qualquer pessoa que tivesse um mínimo de relação, de amizade com uma pessoa querida faria. E é o que cada um está ajudando com a sua parte. Muitos parceiros de composições e de palcos, muitos nomes da música capixaba estiveram presentes no show e mostraram gratidão e fidelidade ao amigo. Ele é um irmão, ele é de casa, meus pais amam ele é um eterno irmão, é ídolo, ele é tudo pra mim. A todo momento é um tempo de celebrar a vida, porque ele tá aí, a gente só tá esperando ele acordar pra vir fazer essa festa junto com a gente. Então eu acho que a gente tem que celebrar mesmo, porque tá pertinho do Alex acordar. Em um ato de solidariedade e amizade, os amigos aproveitaram a oportunidade para mandar um recado para o cantor. Meu amigo, meu compadre, meu irmão,
Estamos te esperando aí, malandro. Deus quiser, vai chegar de novo. O momento da gente trocar um grande abraço, cara. Nós estamos te esperando. Acorda, Alex. Alexandre, volta, eu te amo, cara, volta. Você sabe que a sua energia é maravilhosa e você está fazendo a gente fazer tudo isso para você mesmo nesse estado. Eu te amo, você é lindo, parabéns, meu amor. Acorda, Alexandre, tá todo mundo nessa energia vibrando para você acordar. Eu sei que você rapidinho vai despertar dessa. Beijo, meu amor. Mano, tamo junto. Acorda logo que a gente quero te ver tocando com a gente. Francisco Grijó nasceu em Vitória no ano de 1962. Ele é professor, ele é escritor, ele é romancista, ele é contista e, claro, é o nosso convidado do S-News de hoje para poder falar um pouquinho sobre literatura. Afinal de contas, no último dia 23, quarta-feira, foi comemorado o Dia Internacional do Livro. E nada melhor do que trazer um personagem como um escritor para o nosso programa. Eu agradeço o convite, é um prazer. Grijó, vamos começar falando um pouquinho agora de William Shakespeare. A gente sabe que em 23 de abril de 1616 ele morreu. Isso. Com isso ele deixou um legado de títulos assim maravilhosos. Em 95, a partir dessa data ficou caracterizado como todo 23 de abril seria o Dia do Livro em homenagem a ele. Na tua opinião, você acha que William Shakespeare, as obras dele ainda são consideradas as melhores? Olha, eu não sei se o Shakespeare é o melhor, porque essa ideia de melhor é uma ideia muito subjetiva. Mas o Shakespeare é essencial. Há um teórico chamado Harold Bloom, que é especialista em Shakespeare, e ele diz uma coisa que quando ele falou pela primeira vez eu achei estranha, mas depois eu fui entender. Ele diz o seguinte: se o mundo acabasse e só sobrasse a obra de Shakespeare, você poderia refazer o mundo a partir das obras dele. Ou seja, Shakespeare escreveu sobre tudo. Então, ele é muito grandioso, não só pela extensão da sua obra, mas pela riqueza humana que existe em cada uma obra dele, seja ela poema, seja ela tragédia, seja ela uma comédia, seja ela o texto que for. Shakespeare é um autor essencial. Eu acho que sem ele o mundo não seria tão rico em termos literários se ele não existisse. Em recente pesquisa, os números foram claros dizendo que o brasileiro lê muito pouco. Nas escolas, eu não sei como que é feito, como que é adotada essa questão da leitura, mas eu já passei por experiências que no primário a gente consegue ler até uns livros bons. Quando chega na parte do ginásio, que na minha época é primário, ginásio, né? A gente acaba pegando uns livros que os temas são desagradáveis. As escolas, o que elas têm feito para poder incentivar essa questão da leitura entre os alunos? Primeiro, penso eu, Gabriel, que o fundamental nessa história toda é o professor. A obra existe independentemente do aluno, independentemente do professor. Mas qual é a função do professor? É pegar essa obra, que é canônica, que é uma obra importante, que é uma obra clássica, e seduzir o aluno. Ou seja, entregar para um aluno de 15 anos de idade uma obra de Machado de Assis, ele não vai gostar. Não é porque Machado de Assis seja ruim ou porque o aluno seja ruim. É porque não há uma compatibilidade entre eles. Onde é que entra o professor? O professor entra para justamente compatibilizar. O professor entra para seduzir o aluno, mostrar a importância de Machado, pegar uma obra do século XIX, tentar adequá-la ao século XX, ao século XXI, mostrar ao menino a importância dele, mostrar a atemporalidade do autor, mostrar que os temas que foram discutidos naquele texto, no século XIX, têm a ver com a coisa que é discutida agora. Sem o professor para seduzir o aluno, quem sai perdendo é a obra. E claro, quem sai perdendo também é o aluno que não vai conhecer a obra, não vai ter acesso a ela. Sem o professor não dá. O professor tem que estar qualificado, o professor tem que ser um indivíduo que ama os livros, ele tem que ter paixão pelos livros, desejo mesmo grandioso pelos livros e respeito, acima de tudo, pelo texto, para fazer com que o texto chegue ao aluno de forma mais agradável. Ou seja, então é necessário que o professor, é uma palavra que eu costumo usar muito, e tem que instigar o aluno, né, para poder ele sentir desejo em procurar. Em qualquer área, matemática, química, física, se o professor não for hábil o suficiente, ele vai fazer aquela disciplina se tornar entediante. Ele precisa fazer a disciplina, independentemente dela ser difícil ou não, ele precisa fazer a disciplina se tornar interessante para o aluno. A mesma coisa com literatura. Mas não é só isso não, tá? Eu acho que o papel da família é fundamental. Se o pai e a mãe são figuras que não respeitam o texto, os filhos certamente não vão respeitar. Se o pai e a mãe não forem indivíduos que valorizam o texto literário, valorizam a leitura, valorizam a importância do livro,
Se o pai e a mãe não fizerem isso, se ele não tiver o exemplo dentro de casa, ele já vai chegar na escola com uma visão que vai ser prejudicial à leitura. Então é importante que haja um trabalho com a família, com a escola e, acima de tudo, que esse aluno tenha condições de ter acesso ao livro, boas bibliotecas, boas livrarias, os preços têm que ser mais baixos, Verdade. Tudo facilitando para que a leitura seja mais agradável. Quem é o Francisco Grijó? Bem, Francisco Grijó é um professor que tenta, há 34 anos, trabalhar da melhor forma possível, cheio de falhas, mas tentando acertar. Escrevo, né? Tenho a minha ligação com a literatura, não é só de ser professor, mas também de produzir literatura desde 87, né, com 8 livros publicados. Estou escrevendo, continuo, não paro de escrever. Escrevi romances, escrevi contos, deve sair um livro meu ano passado, vai ser relançado agora na feira, em maio. Seria essa, então, uma novidade para 2014? Já é um convite para todos aí. Em maio, agora, na Feira Literária Capixaba, eu vou relançar meu último livro, chamado Todas Elas Agora, que é um livro de contos. Estou fazendo aqui o merchandising, agradeço a você. E estou tentando trabalhar sempre. Estou envolvido agora com um projeto que não é muito comum a mim, que é escrever uma biografia. Estou escrevendo a biografia de uma banda de rock do final dos anos 60, começo dos anos 70, chamada Mamíferos, que é uma banda daqui, né, da qual Afonso Abreu fez parte, Marco Antônio Grijó, Arlindo Castro, Rogério Coimbra. Eu estou escrevendo a biografia deles, para ser lançada ainda esse ano. Mas é um projeto diferente de tudo que eu já escrevi, por isso que está sendo um pouco mais difícil. Mas está sendo muito gratificante. Agora, dos livros que você escreveu, você tem uma característica, você gosta... a personagem que você costuma sempre é o lado feminino. Mulheres. Então, mulheres... Por que mulheres? Primeiro porque as mulheres... As coisas boas que eu tenho na minha vida, eu devo a elas. Seja mãe, seja filhas, seja namoradas, seja esposas, ex-esposas, atual esposa. Então, me ensinaram muita coisa. Então eu acho que é uma dívida. E aí eu resolvo escrever sobre elas. Nem sempre o que eu escrevo é muito agradável às mulheres. Mas eu acho que não existe um assunto que me é mais prazeroso do que falar sobre elas. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Grijó, faz o quê? É só ir à livraria. É só ir à livraria, comprar o livro, ler o livro e, de preferência, criticá-lo. Falar bem ou falar mal. É importante. O retorno do leitor, para mim, é fundamental. Tá certo, Grijó, eu queria que antes da gente encerrar aqui, que você falasse para o nosso telespectador o que falta então para que o brasileiro tenha um costume de ler, botar aquilo como um hábito diário, de estar lendo mesmo. O que está faltando para isso? Difícil dizer, Gabriel. É difícil dizer o que pode ser feito. Eu não tenho a fórmula, mas, repito, família, escola, meios de comunicação, valorizando o livro, políticas governamentais que valorizem o livro. Eu acho que tudo isso vai fazer com que algumas gerações daqui, a partir de agora, vão ter um pouco mais de respeito pelo livro. Grijó, eu que agradeço demais. Uma vez, valeu. O espaço está sempre aberto aqui para vocês. Muito obrigado, eu agradeço. E olha, lembrar você aí de casa que se você perdeu essa matéria, a nossa entrevista, ou quer rever algum outro programa, é só acessar o nosso site no redetvs.com.br. O ES News está ficando por aqui. Uma ótima semana para você. Até semana que vem. Até lá. ES News Especial.